Vamos abrir as nossas Bíblias no livro de Marcos, capítulo 2. Marcos 2. Marcos, capítulo 2. Eu convido você agora a ficar em pé, vamos fazer a leitura, não por mim, jamais, mas pela reverência à palavra de Deus. Ezequiel diz assim: filho do homem, põe-te em pé, que eu vou falar contigo. Né? Quando Deus quer falar, a gente tem que falar. Se a rainha Elizabeth estivesse aqui, ninguém podia ficar sentado. A rainha chegou. E está mais para a gente partir e a rainha ficar, né, irmãos? Aquela mulher de ferro mesmo, né? Margaret Thatcher perdeu. A mulher é a dama de ferro, é a rainha. Que classe, que postura, né? Que mulher conservadora ali nos seus valores. Admiro e respeito, e ela foi dobrada pelo ministro Tony Blair quando a princesa Lady Di morreu. Ela não queria ir, e o ministro, várias vezes, quem assistiu ao filme A Rainha vai lembrar dessa cena, e ela foi persuadida pelo primeiro-ministro Tony Blair para ir para o velório da Lady Di em 97. Marcos capítulo 2. Capítulo 2, verso de número 13. De novo saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. Quando ia passando, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe: segue-me. Ele se levantou e o seguiu. E achando-se Jesus à mesa, na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Os escribas dos fariseus, vendo-o comer em companhia dos pecadores e publicanos, perguntavam aos discípulos dele: por que come e bebe ele com os publicanos e pecadores? E tendo Jesus ouvido isto, respondeu-lhes: os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Eu não vim chamar justos, e sim pecadores. Ora, os discípulos de João e os fariseus estavam jejuando. E vieram alguns e lhe perguntaram: por que motivo jejuam os discípulos de João e os dos fariseus, mas os teus discípulos não jejuam? Respondeu-lhe Jesus: podem porventura jejuar os convidados para o casamento enquanto o noivo está com eles? Durante o tempo em que estiver presente o noivo, não podem jejuar. Dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo, e nesse tempo jejuarão. Ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres, e tanto se perde o vinho como os odres. Mas põe-se vinho novo em odres novos. Deus abençoe a sua palavra e que Ele fale ao nosso coração, porque Ele já tem falado até aqui. Pode sentar, mantenha a sua Bíblia aberta. Todas as músicas que nós cantamos aqui hoje de manhã, praticamente, elas falaram de chamado. Eu tenho um chamado. Quem quiser vir após mim, venha e segue-me. Siga-me. Vem e segue-me, disse Jesus no imperativo. E hoje eu quero falar sobre o chamado de Levi. Esse chamado também vai ser marcado por um cenário de oposição. Jesus teve uma das grandes resistências e dificuldades no seu ministério foram as autoridades religiosas. Alguns fariseus, sinédrio e alguns escribas. Não eram todos que pensavam concordemente contra ele. E é sempre assim até os dias de hoje. Quando nós vamos seguir a Cristo, haverá forte oposição. O chamado de Levi é um chamado para uma nova vida. Esse chamado foi dele, mas também nós temos o nosso chamado, como nós cantamos aqui hoje de manhã. Eu tenho um chamado. Estamos no Evangelho de Marcos, desde o início do mês de julho. Nós estamos desenvolvendo aqui na igreja e iremos pregar todos os domingos o Evangelho de Marcos. Foi o primeiro evangelho que foi escrito. Vocês devem lembrar que há 4 evangelhos, 3 sinóticos, que são semelhantes na narrativa, Mateus, Marcos e Lucas, e o evangelho de João, que é um evangelho mais voltado, um compêndio dos sermões de Jesus.
não tem tanta história. Tem alguns sermões e discursos e diálogos pessoais de Jesus com algumas pessoas. Um dia nós voltaremos a estudar o Evangelho de João, mas o Evangelho primeiro que foi escrito foi Marcos. Pastor Felipe falou-nos isso durante o mês de julho. Marcos escreveu o Evangelho para os romanos. Vocês devem também lembrar que Mateus é um evangelista que é Levi, é esse que nós estamos falando hoje dele, Levi, que era cobrador de impostos. Ele era judeu, mas ele foi contratado para trabalhar como cobrador de impostos. Era uma função pública naquela época, daí chamar publicano, e alguns judeus, com certeza a maioria, não olhavam com bons olhos para ele, porque imagina judeu ser cobrar de outro judeu impostos para os romanos. E os impostos até hoje eram altos, como nós também pagamos. Então eles não eram bem vistos, os publicanos, esses coletores de impostos. E essa é uma das grandes implicações. Já Mateus, escrevendo para os judeus, se inspira no Evangelho de Marcos. Lucas era o único evangelista e o único autor do Novo Testamento que era grego. Ele não era judeu. Lucas era médico, historiador, mas ele era grego, gentil. E ele escreve o Evangelho para alcançar o mundo grego-romano. Mateus escreve para os judeus e Marcos escreve especificamente para os romanos. A linguagem de Marcos é uma linguagem muito simples. Uma vez eu viajei para São Paulo no Cometa, na Cristália, num ônibus, né? Eu fazia um curso lá, morava aqui, estudava lá, e eu lembro que eu li o Evangelho de Marcos no Cometa. Nunca esqueci, porque são 16 capítulos. Deu engarrafamento na Marginal Tietê, foi na época lá aquela prefeita, esqueci o nome dela lá, que era na época do PT. Não era Arundina, não, aí também eu já sou muito velho. Né? Ainda a Luísa Arundina, eu estava em Maceió. A Marta Suplicy. E eu lembro que muita gente reclamando no ônibus, absurdo, porque ela estava asfaltando, colocando piso, e as pessoas reclamando. Eu falei, eu não vou reclamar, eu vou ler a Bíblia no ônibus. E eu li o Evangelho de Marcos, os 16 capítulos, em 1h30 no Cristália, no Cometa. Na verdade é Cometa, eu li o Evangelho de Marcos. É um evangelho gostoso de ler. É um evangelho que tem muita conjunção aditiva, mostrando a ligação dos textos o tempo todo. E Jesus entrou, e Jesus fez isso, e Jesus sentou-se à mesa, e Jesus comeu. Quer dizer, uma ação contínua no evangelho de Marcos. Já Lucas, você vai ver ele bem polido. Ele vai começar o seu evangelho, olha, tendo em vista que muitos escreveram algumas histórias acerca de Cristo, eu fiz um compêndio, um apanhado de todos os fatos, segundo as testemunhas oculares e auriculares. Nossa, foi nas profundidades, nas profundezas profundas. Mas Marcos, ele escreve simples, ele escreve muito simples, foi o primeiro evangelho, e aí fica a grande dica que nós não podemos desprezar escritos tão importantes e tão pequenos aos olhos humanos, mas que foi o propulsor para que outros evangelhos viessem a ser escritos. Eu lembrei agora na minha cabeça de uma profecia de Zacarias muito bonita, que quem sabe essa palavra é para você. Às vezes você está aqui hoje querendo começar algo novo, engendrando algo novo na sua cabeça, planejando alguma coisa nova, e tem uma vozinha dizendo aí para você durante a semana que não vai dar certo. E a profecia diz de Zacarias, não despreze os pequenos começos. Não despreze as pequenas coisas. Não despreze os pequenos começos. Marcos nem sabia que o seu evangelho seria o primeiro e que contribuiria para Mateus, Lucas, João escreverem as histórias de Cristo a partir do seu próprio evangelho. Então essa é a base do evangelho de Marcos. Nós não podemos desprezar, é um evangelho muito simples. Pois é, e nós muitas vezes nos tropeçamos nas coisas pequenas e simples. E aqui o evangelho de Marcos agora, o capítulo 2, pastor Felipe pregou a última vez sobre a cura do paralítico de Cafarnaum, que ele foi curado por meio de 4 homens que desceram ali ele, no meio do eirado, do telhado, e ele desce com a ajuda desses irmãos e ele recebe a cura. No mesmo cenário,
na mesma cidade de Cafarnaum, que até hoje você encontra ali as ruínas desta cidade, próxima a Nazaré, próxima a Galileia. No versículo 13, nós vamos ver a expressão, acompanhe. De novo, saiu Jesus para junto do mar, e toda a multidão vinha ao seu encontro, e ele os ensinava. E quando ia passando, verso 14, viu a Levi, filho de Alfeu, sentado na coletoria, e disse-lhe, segue-me. Ele se levantou e o seguiu. O tema da nossa mensagem é esse chamado de Deus para uma nova vida. Entretanto, é bom lembrar que Deus vai chamar os excluídos, os rejeitados. Deus vai chamar aqueles que são vistos de forma estranha por aqueles que lhe cercam. Se eu pegar o microfone, entregar para cada um dos irmãos e compartilhar como foi que você recebeu a Cristo e depois que você recebeu, como é que você passou a ser visto, observado. Ser publicano era sinônimo de ser coletor de impostos. O texto diz que ele estava sentado na coletoria. Então a alfândega já existia. Alguns romanos, eles eram membros da cavalaria e eles pagavam uma grande soma de dinheiro ao tesouro romano para coletar todos os impostos, sejam eles exportados, de produtos exportados ou importados da província. E a história diz que alguns generais da fazenda constituíam ou sublocavam esse privilégio para chefes de publicanos. Por exemplo, Zaqueu, lá em Lucas capítulo 19, ele não era qualquer publicano, ele era um chefe de publicanos. Então ele era um chefe da coletoria, seria um fiscal supremo da Receita Federal. Então ele era um chefe, esse no caso Zaqueu, e muitas vezes esses chefes de publicanos distribuíam a tarefa de coleta do imposto para outros publicanos menos graduados. E esses coletores recebiam fama de serem traidores e inimigos do povo. Porque, vejam, Mateus não era um cidadão romano, ele era judeu. E ele conhecia, atuava e trabalhava nessa função de coletoria. Então, imaginemos a cena de alguém estar ali a serviço de Roma e o pior, extorquindo o povo e cobrando mais do que o estipulado, enriquecendo-se de forma desonesta. Eu fiz uma pesquisa e encontrei que um judeu que aceitasse tal encargo podia ser expulso da sinagoga. E ele era envergonhado no meio da família e de amigos. Se um fariseu fosse coletor de impostos, ele era execrado, a sua esposa era execrada e ainda poderia divorciar-se dele, e Mateus possivelmente era esse homem odiado por seus contemporâneos. Eu tenho uma história minha, eu já contei aqui há alguns anos, mas fica bem relembrá-la aqui, tem tudo a ver. Quando eu me converti, antes da minha conversão, a conversão não é minha, a gente fala, eu me converti, mas foi o Senhor que nos converteu, não é isso, irmãos? Foi o Senhor que nos converteu. Eu tinha fama na escola e na universidade, e eu fazia isso, era um pecado meu, de pegar a prova, quando o professor estava aplicando a prova, eu fazia isso aqui para o aluno, para o colega. Fazia assim. E eu tinha uma estratégia de disfarçar, o professor dava as costas, e eu pegava a minha prova e fazia assim. Ou então fazia assim, para ganhar uma caneta e dava para o colega aqui. Assim. Eu passava, né? Principalmente no inglês, na escola, eu estudava inglês na cultura inglesa, então tinha uma base melhor e eu conseguia ajudar os colegas. Mas eu passava o material. Na universidade, eu já estava na universidade, e eu lembro que quando eu me converti, um dos primeiros livros que eu li foi aquele livro famoso, Em Seus Passos, O que Faria Jesus? E aí eu passei a colocar para mim que se aquele professor fosse Jesus, eu não poderia colar. Eu não poderia traí-lo na sua autoridade. E eu já contei aqui e conto de novo. Meus irmãos, eu passei a receber canetadas, borrachadas e lapadas, vamos assim dizer, lápis que eram jogados nas minhas costas, passa, passa. E eu comecei a ser odiado após a conversão e deixado de lado
porque para eles a religião fez uma lavagem cerebral na minha cabeça. Mas para mim não adiantava explicar para eles, o evangelho mudou a minha visão. Eu estava enganando o professor, enganando aquele que estava na sala de aula e ludibriando, e não era justo eles tirarem 9. Uma vez eu fiquei irado, porque o professor deu 9 para ele, e eu fiquei com 8,5. Né? Eu falei, mas eu fiz a prova dele, ele tirou 9, e eu tirei 8,5. Quer dizer, esse foi o meu pecado. Estou contando aqui o meu pecado. Então imaginemos Mateus agora, dentro desse ambiente judaico, judeu, como função pública, coletor de impostos, impostos que eram abusivos, e havia ali até excessos, e é nesses impostos que os próprios judeus estavam saturados, como muitos de nós agora, até hoje, nós pagamos impostos. Eu acho que o problema não é tanto o imposto só. Você vai para a Europa, você vai ver países que pagam impostos também, até mais altos que nós, mas lá tem alguns serviços, ou a maioria dos serviços, que retornam em qualidade para os cidadãos. E aqui é uma questão de gestão. A outra ponta não chega tão bem como a outra que recebe tão bem. Então, esse ambiente, eu estou dando esse contexto para os irmãos entenderem, e além disso, o contexto da cidade. A cidade é Cafarnaum. E Cafarnaum era uma cidade aduaneira. Aduaneira é que trabalha com alfândega, trabalha com impostos. Até porque Cafarnaum ligava ali a Europa e a África. Vocês sabem que Israel está bem ali no finalzinho do Oriente, no norte da África, e acima a Europa. E um fariseu, e Cafarnaum era a sede dessa secretaria da fazenda na rota entre Damasco, no nordeste, e no mar Mediterrâneo, que liga para a Europa, no oeste. E é diante desses fatos que nós vamos trabalhar agora 7 elementos, rapidamente, no texto, sobre esse chamado de Jesus para um homem chamado Levi. Você pode colocar o seu nome aí. Você pode colocar a sua cidade. Você que está ouvindo esta palavra, ou até você que está ouvindo esta palavra meses depois, posteriormente, à publicação da mensagem ao vivo. A primeira lição que aprendemos aqui nesses fatos do ensino, do chamado de Jesus para Levi, é que Jesus chama soberanamente. Deus chama soberanamente. Não fostes vós que me escolhestes, mas eu que vos escolhi. Eu vos chamei. Os eleitos de Deus estão constituídos lá no capítulo de Apocalipse, que foram escolhidos, diz a palavra, antes da fundação do mundo. É verdade que o homem pode endurecer, que o homem pode recusar, mas os eleitos, na totalidade da mente de Deus, estão ali e soberanamente Deus está trabalhando agora. Você está aqui sentado assistindo ao culto e está orando, pensando no seu filho, na sua filha, na sua nora, no seu genro. Deus está trabalhando na vida dele. Como eu não sei. Você está preocupada, mas eu conheço histórias tremendas de pessoas que se converteram lendo a Bíblia. Pessoas que se converteram tendo um sonho. Pessoas que se converteram ouvindo uma música. Não despreze o agir de Deus. A soberania de Deus é grande. De repente Deus aparece na vida de Levi. Jesus aparece e diz, vem e segue-me. Versículo 14, marque aí. Ele se levantou e o seguiu. E quem foi que Jesus chamou na sua soberania? Um homem execrado publicamente. E ele não deu nenhuma explicação, nem a Levi e nem mesmo ao povo judeu, porque ele estava chamando Levi. E um detalhe, Jesus não fez um convite. Ele deu uma ordem. Vem e segue-me. É Jesus quem nos chama soberanamente. Eu fiz a correção, porque a gente fala muito isso, né? Eu me converti. Mas vamos dar uma lida aí em João 15, 16. João capítulo 15, verso 16. Alguns de vocês conhecem. Vamos ler juntos? Não fostes vós que me escolhestes a mim, pelo contrário, eu vos escolhi a vós outros e vos designei para que vades e deis frutos. Dá uma pausa. Eu lembrei agora de um homem que Deus chamou, não foi para se converter, era um imperador do Império Medo-Persa chamado Ciro. Lembra dessa palavra? Não é o Ciro da política, não, é o Ciro.
do Império Medo-Persa. Ciro, eu quase que eu dizia Ciro Gomes, Ciro. Esse Ciro, aparece o nome dele em Isaías, capítulo 45, e Deus dá o nome, agora escute, 200 anos antes dele nascer. Vou repetir de novo. 200 anos antes dele nascer. Dizem que alguém mostrou para Ciro a profecia. E ele ficou estupefato. 200 anos depois, o nome dele registrado, sua família registrou, possivelmente, com certeza, e ele fica estupefato de ver, mas como o meu nome foi citado? Porque Ciro abriria por um decreto para que os judeus que estavam em Babilônia, agora Império Medo-Persa, os portos, as estradas fossem liberadas para que os judeus voltassem para a sua terra. E tem uma passagem de Isaías 45, fantástica, você pode ler em casa, que ele diz assim: se o meu servo Ciro, ainda que ele não me conheça, fará o que me apraz. Fará o que me apraz. Sabe o que é isso? Nós não estamos debaixo das mãos dos homens, nós estamos debaixo da potente mão soberana de Deus, e ainda que os homens achem que eles estão mandando, governando, dominando, nós estamos debaixo da mão de Deus que rege e governa todas as coisas. E Ele usa quem Ele quer. Pode ser César, pode ser qualquer ímpio, déspota. Deus remove e estabelece, Deus põe e Deus tira. E nenhum homem ouse achar que é poderoso, que é forte, que consegue. E nós já temos até histórias de fato no Brasil de um presidente que foi eleito indiretamente no Congresso Nacional, lembram? E ele disse: nem Deus me impedirá de ser presidente. E na véspera, horas antes da posse, ele adoeceu para ser levado no caixão no dia 21 de abril. Segundo algumas línguas felinas e venenosas, disseram que ele já estava morto, só desligaram o aparelho. Foi Tancredo Neves. Então não brinque com Deus. Não brinque com as coisas de Deus, porque Deus é soberano. Gente, eu tinha, quanto? 80, misericórdia. Eu tinha 15 anos, foi em 85, né? Quando terminou o regime militar. Em 85, eu lembro das datas, dia 15 de março de 1985, era a data da posse do Tancredo Neves. Na véspera, dia 14, eu lembro até hoje, assistindo televisão, Ulisses Guimarães ficou louco, desesperado, vamos conversar, foi para o STF, foi conversar para resolver. O Sarney não queria assumir o governo, foi um desastre. Agora estou ao vivo, tenho que lembrar, foi um desastre, não por ele, pela inflação. É que a juventude não sabe o que é inflação. Inflação de 700% ao ano. 1000% ao ano. A gente só gostava do fundão, o dinheiro era aplicado, aí no outro dia acordava, estava bem investido, mas os juros no feijão, no arroz, na carne e a antiga tabela da Sunab. Levante a mão, ou sou eu que estou com 80, 90 anos aqui para falar disso. Quem lembra das tabelas da Sunab? Eu ia lá comer mercado, o Aguinaldo levantou ali as tabelas, né? Mostrando a idade, a minha idade também, viu, Aguinaldo? A gente ia lá, e o sabão, e o feijão, e o arroz, a inflação. A inflação. Então a gente tem que olhar para essas histórias, olhar para esses homens. Uma das coisas mais lindas que eu acho no Brasil, no regime democrático, quantas oportunidades a nação já teve de ter vários tipos de governantes que vieram de estratos sociais diferentes. Já tivemos até uma mulher na presidência, homens ricos, letrados, outros que não são tão letrados, doutores não têm nem graduação. A nação deu oportunidade. Sabe o que é isso, queridos? Atos soberanos de Deus. Mas o homem não se arvore a achar que ele pode, que ele é, que ele acontece, que ele faz, que é assim, porque Daniel continua dizendo que ele põe, que ele tira. Isso é a soberania, e a soberania de Deus também está no nosso chamado, porque a chuva cai para todos e o sol nasce para todos, e ele continua andando neste planeta, nesta terra, dizendo aos homens: vem e segue-me. Siga.
O meu chamado, eu estava na universidade, perdi amizades, perdi amigos, disseram que eu era louco. Disseram para meu pai, o filho do Roberto ficou lelé da cuca. Não tem problema, eu fui execrado, rejeitado. Minha tia ficou 3 anos sem falar com uma outra tia, porque ela não queria falar, porque ela achou que ela pegou o Fernando, fez uma lavagem, uma loucura, abriu a cabeça dele. Não tem problema. Os anos passam. Mas eu gostei da música que o Ministério do Louvor cantou. Eu tenho um chamado. Eu vou evangelizar, eu vou clamar, eu vou pregar, eu vou chamar, eu vou alcançar vidas, porque eu tenho um chamado. Ah, o homem não valoriza, mas eu tenho um chamado. O chamado não foi o homem que me deu, foi Deus que me deu. E você tem um chamado. Segundo ponto que aprendemos aqui é que Jesus chama eficazmente. Veja o verso 14, a parte B. Ele disse-lhe, segue-me. É um chamado eficaz. E Levi atendeu pronta e imediatamente. Ele não argumentou, nem adiou a sua decisão. A sua obediência decisiva e imediata é solenemente registrada em Lucas 5:28. Veja que as suas Bíblias devem mostrar que essa passagem de Marcos está em Lucas 5. Vamos ver, Lucas 5:28 diz que Mateus deixou tudo. Mateus 5:28, vamos, Lucas 5:28, vamos ler? Ele se levantou e deixando tudo, o seguiu. Eu visitei uma igreja, eu e minha esposa, quando a Fernanda era pequena, eu estava pastoreando de Montemor na época, e um pastor que eu tive a oportunidade de visitá-lo, fiquei muito triste, o pastor de Araraquara, o nome dele, Raulino, um pastor que chamou a minha atenção. A igreja do Nazareno, do distrito, não daqui de Campinas, mas do distrito de Rio Claro, que é o pastor Luiz, convidou ele para abrir um trabalho, ser pioneiro na cidade de Araraquara. Eu não conhecia Araraquara, só de ouvir falar quando era criança. E eu estive em Araraquara, eu e minha esposa. Ele alugou um salão, e eu achei muito bonito, e fiquei surpreso, que ele era um fiscal de renda da Receita Federal, ganhava super bem, e com o salário dele, ele custeou o aluguel, banco, instrumentos. E eu fiquei muito feliz de ver essa desenvoltura dele, essa aplicação dele no reino. E o mais triste é que nós fomos para o culto. E eu saí de Montemor com a minha esposa, Araraquara não é tão perto. E ao chegar ali, a MAP foi convidada para cantar, mas nós levamos o playback. Né? Hoje em dia está tudo no Spotify, mas nós levamos o playback. E eu falei assim, me arrumei, coloquei terno, eu vou pregar. Irmãos, estão sentados? 5 pessoas. Conosco. Alô? O pastor, a esposa e um filho. 6, na verdade. Eu, a Mabe e Fernanda. 6. O santuário, as cadeiras e o mais interessante, para fazer o chamado, para cumprir o chamado. O som, Ministério do Louvor, eram 2 sons de casa. 2 sons que ele trouxe de casa. Então, põe o CD. Então a gente ficava lá e ele dizia, pede para sua esposa falar alguma coisa. Entre uma música e outra. E quando terminava uma, ele falava, play no outro. Terminava essa música, play no outro. Era assim. E depois, no meio do culto, foram chegando algumas pessoas. Terminou o culto, mais ou menos umas 15 pessoas. O trabalho não vingou, o trabalho não cresceu, mas o trabalho continuou. Não vingou no sentido de ter um crescimento. Mas hoje a igreja do Nazareno está lá. Ele foi para Santa Catarina e, infelizmente, tomei ciência há pouco tempo, com muita tristeza, que ele está com Alzheimer. Mas um homem muito simples, que mostrou o quanto ele era apaixonado pelo Evangelho, pelo reino, um pastor de almas. E esse homem decidiu seguir, mesmo quando muitos homens não honravam e davam honra ao seu ministério. Isso marcou a minha vida. E eu falei, não tem problema, a gente está aqui, 5 pessoas, porque ele falou, pastor, tem um trabalho, quero que sua esposa venha. E na minha concepção eu pensei, bem, ele deve estar convidando a gente, porque a igreja está crescendo, está lá. Cheguei lá, eram somente nós, pessoas, nós, 6. E eu não tenho nenhum problema. Cadê a Célia da diaconia? Pergunta para a Célia lá em Montemor. Eu ia dar aula para uma ovelha, saindo de Campinas, todo sábado. Eu até brinquei com ele. Vocês são adventistas? Escola bíblica no sábado. Mas eu não mudei. E a Célia era a única aluna que estava na sala. E ficamos semanas indo para a escola bíblica
que era no sábado, com uma ovelha. Isso fala de sermos fiéis a Deus, mas ao mesmo tempo respondermos a Deus eficazmente. O texto de Lucas diz que ele deixou tudo e seguiu. E Mateus deixou sua profissão e o lucro fácil pela consciência limpa. Deixou as glórias do mundo pelas riquezas do reino de Deus. O chamado de Mateus deve nos encorajar para esperarmos a salvação das pessoas mais difíceis. Quem é que você está pensando agora que da sua cabeça e da minha são as pessoas mais difíceis de se converterem? Eu quero dizer hoje de manhã que Deus é soberano e eficaz e Ele pode mudar os rumos de vidas que você tem orado. O mesmo Jesus que chama, Ele quebra as cadeias e abre os corações. Se Ele chama soberanamente, se Ele chama eficazmente, Ele também chama graciosamente. Vamos para o capítulo 2, verso 15 e 16. Achando-se Jesus à mesa na casa de Levi, estavam juntamente com ele e com seus discípulos muitos publicanos e pecadores, porque estes eram em grande número e também o seguiam. Interessante que Levi, ou Mateus, já fez uma refeição na casa e chamou muitos discípulos, e com os discípulos de Cristo, com muitos publicanos, ou seja, coletores públicos e pecadores, que sentaram-se à mesa para participar daquele momento de festa. E o que me chama a atenção é a forma como Levi dá esse grande banquete para Jesus e para os publicanos e convidou para estar com eles. Isso mostra que Ele pode transformar, com a sua graça, o nosso lar em um instrumento de evangelização. A nossa casa pode ser um lugar de evangelização. O seu trabalho, cadê o Antônio, dentista, que consagrou aqui? Pode ser, que profissão maravilhosa. Porque o paciente não fala nada e você prega. E se ele incomodar, mais anestesia, mais agulha. E se ele estiver incomodando, vamos logo fazer um canal. E você prega, e quando terminar, que terminou, ele não vai poder falar porque está anestesiado. E você fica ali falando, pregando o evangelho. Lógico, a profissão não é para isso. Você pode pregar o evangelho pela vida. Pode pregar o evangelho. Eu não gosto de usar a profissão para misturar as coisas. Até porque muita gente na profissão pode usar ali para pregar o evangelho e não ter sabedoria. E fazer escândalos. Eu tinha um pedreiro que foi trabalhar num apartamento que eu morava antes da casa, que ele chegava às 7 horas, era a hora dele. Só que na minha casa ele chegava às 8h30. Eu perguntava, seu João, você estava onde? Eu estava evangelizando o porteiro. Eu digo, mas o porteiro não é para ser evangelizado. Você tem um horário às 7 horas. Olha o mau testemunho. E além disso, saía mais cedo e ficava evangelizando o outro porteiro. Eu falei, não, o seu horário é para sair de 5. Está saindo para evangelizar das 3 às 5. E o porteiro está reclamando que o senhor está falando demais de Jesus. Então, temos que ter cuidado aí com a profissão. Mas isso mostra que Deus transforma até a nossa casa, o nosso trabalho, se torna um ambiente de evangelização. Acho que o mais lindo é a graça de Deus mudando as nossas vidas e as pessoas que estão ao nosso redor percebendo. O quarto ponto, além dele chamar soberanamente, eficazmente, graciosamente, só os que reconhecem que são doentes e pecadores têm consciência da necessidade de salvação. João Wesley dizia que não haveria verdadeira salvação se não houvesse antes uma verdadeira condenação. Aonde Jesus está, meus irmãos, Ele está sentado com os publicanos, com os pecadores na mesa. Verso 16, os escribas dos fariseus, vendo comer em companhia dos pecadores e publicanos. Veja, não confunda esse versículo 16 com o Salmo 1. O que diz o Salmo 1? Que bem-aventurado é o homem que teme ao Senhor, que não se assenta na roda dos escarnecedores e nem vai estar ali o quê? Na convivência contínua, comendo
com os pecadores como uma rotina e como hábito. Jesus está sentado à mesa, tem pecadores, tem publicanos que estão ali cobrando impostos além do devido, porém, ele foi convidado. E ali é uma oportunidade ímpar de ele mostrar o seu testemunho de vida de que ele não despreza as pessoas. Então, não faça disso uma rotina. Você pode pegar aí esse texto e dizer, então agora eu posso ir para qualquer lugar. Uma vez nós fomos a uma convenção da Adonep, logo no início, na década de 90, e um jovem estava conosco, ele veio de uma prática leviana, né, na parte sexual, não vou entrar aqui em detalhes para a questão de filmagem e não sermos bloqueados ali no canal. Hoje é um perigo, né, politicamente correto, você não pode falar nada, tudo ofende. E nós estávamos, e ele disse a mim, pastor Fernando, eu vou lá na boate aqui do Rio para evangelizar os meus amigos. Você não vai não, de jeito nenhum. Você vai voltar e vai com a gente para o hotel e vai para o evento da Adonep, que vai até 10 horas da noite. Não, mas eu vou evangelizar porque é uma bênção, eu vou ganhar meus amigos. Meu querido, você só tem 3 meses de convertido. Você veio de Sodoma. Você veio da bebedice, da prostituição, das drogas, nas boates. Eu sei que você conhece as boates aqui, mas nós morávamos em Maceió. Como é que você vem aqui para um evento que é cristão, 3 dias de viagem, de ônibus, e você vai abrir da conferência, mão da conferência, para estar na boate evangelizando os seus amigos? Não, eles que vão te evangelizar para o mal. E ele foi. E já na volta para Maceió de ônibus, e a chegada lá, a gente pôde perceber o esfriamento e o distanciamento. Por quê? Porque foi nessa linha. Eu vou me sentar. Sim, a gente vai se sentar. Mas isso é para os maduros. O autor de Hebreus diz que nós devemos ter as faculdades mentais exercitadas para discernir o bem e o mal. Para ele, sabe o que é que cabe aqui? Que há tempo para tudo. Há tempo de se recolher. E há tempo de sair. Há tempo na nossa vida que Deus diz, sai, sai e sai. E há tempo que Deus vai dizer, agora volta. Porque agora você está mais maduro, agora a sua família está mais madura para você ser ouvido. Ou então para você ficar calado. Às vezes Deus vai dizer, não vai sair, fique, mas shut up, cala a boca. Engula, aguente os trancos. Não fale nada. Dê a face esquerda, dê a face direita, aceite. Então Deus vai nos dizer isso. Mas sentar-se com os pecadores na rotina, não dá. Eu estou falando muito de exemplos, porque nós cantamos aqui do chamado. Domingo eu aprendi, ainda católico, que é o dia do Senhor. Não é dia de churrasco. Não é dia de casamento. Não é dia de almoço em família. É a família para almoçar com Deus. Eu sei que é muito mais difícil quando nós não temos na família todo mundo convertido. E aqui nós temos que ter respeito e cuidado quanto a isso. Mas se todos da minha casa são convertidos a Cristo, domingo é o dia de eu estar no corpo de Cristo. Esse almoço que vamos ter feijoada, hoje, é uma feijoada. Depois vai ser peixada, bacalhau está caro, mas um frango, sei lá o que for. Você sabia que John Wesley, da igreja anglicana, chamava os membros da igreja, sabe para quê? Para fazer a ceia no primeiro domingo e depois da ceia, as reuniões ágapes, que era o almoço com todos os membros da igreja, ricos e pobres de Londres, que vinham ali para a capital e ali almoçavam na igreja. Era a tentativa de retornar à comunhão. Sabe por quê? Porque a gente está aqui, todo mundo ouvindo a palavra, assistindo aqui, prestando o culto, mas no final do culto, a gente precisa se relacionar com os irmãos. Conhecer um pouco da história. Aprender com a vida do meu irmão. Alguns que estão aqui, eu peguei o telefone, enviei. Olha, vai ter feijoada, pastor, eu não sabia. Eu sei que você gosta, vem. Mas vem para quê? Para somar, para termos a comunhão, para estarmos juntos. Os dias são difíceis, irmãos. Então esse almoço, ele é importante. Quando às vezes eu lembro desses domingos, por quê? Porque quando eu morava em Maceió, é cidade de praia. E aí eu saía da escola bíblica, a minha tia não queria que eu assistisse o culto de manhã. Vai domingo à noite. Para que domingo de manhã, sábado à noite, domingo à noite?
Você é coroinha? O que eu fazia na minha conversão para não ser escândalo? Porque é a minha segunda mãe. Eu ia almoçar com ela no domingo de manhã, na casa de praia, na Barra de São Miguel. Uma praia maravilhosa, Praia do Gunga, Francês, Barra de São Miguel, olha a propaganda. E quando eu almoçava, o ambiente, eu não podia fazer isso. Para dar graças pelo alimento. Hoje a gente consegue. Na época eu não conseguia. Em função disso, eu fiquei, acho que mais de um ano, e Deus um dia me corrigiu na mesa. Até quando você vai honrar os homens e me desonrar? Até quando você vai deixar de se alimentar da minha palavra na escola bíblica para agradar aos seus? Até quando? Porque eles não queriam que eu seguisse o evangelho. E na mesma mesa que ali estava, uísque, bebidas e até chacotas eu ouvia. Alguns amigos do meu tio chegavam com as garrafas de uísque. Né? Vamos recolher os dízimos. Eu digo, o gasofilácio já está aqui. Cadê o culto? O pregador já está aqui. E você, como é que está para o culto a Deus? Tudo na conversa, com amendoim, com castanha, com uísque, com comidas. E eu, triste. Até o dia que Deus disse, basta. Você agora vai para minha casa todo domingo de manhã. O cenário se fechou. A família mais perseguição. Mas eu estou aqui, servindo ao Senhor. Não deixei de visitá-los. Eu disse, bem, eu vou trocar o domingo pela segunda. Na segunda eu almoço com ela. Porque se domingo, ainda católico, eu ia sábado, domingo de manhã e domingo à noite para a missa, por que eu não vou domingo para a casa do Senhor e fico na segunda com ela e almoço com ela? É fazer essas tentativas. Por quê? Porque a voz de Deus foi clara. Vem e segue. Faço uma pergunta para você. Pastor, está dando testemunho demais. Para quê? Para dizer uma coisa. Como é que eu sei Bíblia? Como é que eu conheço Bíblia e a vivência de igreja hoje, se eu não passei por isso lá? Se eu nunca frequentei a escola bíblica, então eu não vou valorizar a igreja local, eu não vou valorizar o estudo bíblico, eu não vou valorizar o domingo, a comunhão com os santos. Os anos estão passando, e como é que eu vou chegar aqui neste púlpito com uma experiência e uma vivência de ter deixado de agradar a homens para agradar a Deus? Porque a voz de Deus continua ainda. Vem e segue-me. E você precisa ouvir a voz de Deus. Esse chamado de hoje, o Evangelho de Marcos, esse contato de Cristo com Levi, veja, por que está logo no começo de Marcos, do Evangelho? Mateus sendo chamado. Porque Jesus já tinha em vista, vem, porque você vai ser um evangelista que vai escrever um evangelho para mim. Como é que você vai escrever se você não está caminhando comigo? Vem para cá. Obedeça. Esse é um ponto. E agora, os doentes, é dito agora no verso 17, porque ele está sendo questionado, ele se senta com os publicanos, ele se senta com os pecadores. Veja o 17. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Não vim chamar justos, e sim pecadores. Essa semana eu fiquei triste pela morte do Jô. Qualquer pessoa aí que eu conheço, eu fico pensando, abrir os olhos na eternidade, para onde ela foi? E eu mandei para algumas pessoas o vídeo da entrevista dele com o Nelson Ned. Foi a única vez que o entrevistado falou 1 hora e o entrevistador não conseguiu interpelar. E o Nelson Ned contou seu testemunho de vida para o Jô Soares. Outra experiência que marcou a minha vida com a morte do Jô Soares, quando ele entrevistou o R.R. Soares. E para quem fala mal das igrejas, que não deveria falar, para quem fala mal de pastores que você e eu achamos que são analfabetos e limitados, o Jô Soares se levantou e bateu palmas para o R.R. Soares e disse:
às 2 da manhã e às 3, eu te escuto. É a única TV que está dando mensagem. E quando eu estou abatido e angustiado, eu ligo o canal para ouvir o Senhor pregar. R.R. Soares. Às vezes nós julgamos as pessoas. Ah, pastor, mas ele era católico. Ah, pastor, e ele contou uma vez que ele tinha várias imagens de Santa Teresinha na sua casa. Era um grande devoto. E alguém veio me dizer, ah, mas ele tinha tanta Santa Teresinha. E eu falei, e quantos ídolos nós temos aqui? E Mamon, que é o ídolo que percorre a humanidade. E os ídolos abstratos que estão presentes dentro do nosso coração. E quem somos nós para dizer que aquele não vai herdar o reino de Deus? Agora, de fato, é sério. Judeus e gentios estão condenados e só serão salvos se reconhecerem pecadores e receberem a Cristo como seu Salvador. Mas a sua vida marcou muitas pessoas. E ele teve a oportunidade de mostrar naquelas entrevistas que quando a palavra de Deus era falada por algum entrevistado, ele respeitava. A um deles eu vi quando ele corrigiu um falso pastor, que teve a audácia de ir ao Jô Soares e dizer que a relação de Jonatas e Davi era uma relação homoafetiva. E o Jô Soares, que disse na ocasião que já tinha lido a Bíblia 3 vezes, de Gênesis, Apocalipse, ele disse, eu desconheço que o texto referende que aquela relação era homoafetiva. A pedra corrigiu os homens. Então veja como Deus pode usar as pessoas. Mas independente disso, queridos, eu não estou aqui para dizer quem foi salvo. A salvação é pessoal. Então nós precisamos lembrar de quem são os doentes. Verso 17, eu não vim para os sãos, eu vim para os doentes. Eu não vim chamar justos, eu vim chamar pecadores. Não há fé sem arrependimento, não há salvação sem conversão. Ninguém busca água sem sentir sede, nem anseia pão sem sentir fome. Jesus veio para salvar os perdidos, os pobres de espírito, os famintos e os sedentos. A quinta lição que aprendemos nesse texto é só os que se humilham podem ser salvos. Só os que se humilham. E o Warren Wiersbe, um grande comentarista, diz que há 3 tipos de pacientes. Primeiro, aqueles que não o conhecem, aqueles que o conhecem, mas se recusam a confiar nele, e aqueles que não admitem que necessitam dele. É desse doente que Jesus está falando, desse pecador que não conhece, ou que o conhece, mas se recusam a confiar, ou que não admitem que necessitam dele. E agora Jesus vai sair da figura do doente e vai falar de 2 figuras que eu quero finalizar. A primeira é a dos odres, no verso número 19 eu falei odre, mas não é o remendo novo no pano velho, e a segunda, os odres velhos e o vinho novo. E aí eu chego na 6ª lição que temos aqui. A vida cristã não é um remendo, ou nem é uma reforma do que está velho, mas é algo totalmente novo. Jesus disse, eis que eu faço coisas novas. Se alguém está em Cristo, nova criação é. Vejam comigo no capítulo 2, verso de número 22. Ninguém costura, versículo 21, ninguém costura remendo de pano novo em veste velha, porque o remendo novo tira parte da veste velha e fica maior a rotura. Ele está dizendo isso porque ele estava sentado à mesa e os publicanos estavam ali, que eram pecadores vistos pelos fariseus. Os fariseus se achavam legalistas, detentores da religião judaica, e ele disse, olha, essa religião judaica aí, o pano está velho, e eu não posso colocar pano novo em tecido velho, porque vai rasgar.
O que eu vim fazer não é trazer um novo judaísmo. Eu vim fazer uma coisa nova. E essa coisa nova é transformar judeus e gentios, convertidos pela minha graça, num único corpo, que é o corpo de Cristo, juntando todas as etnias em um único lugar. O remendo novo, num pano velho, vai abrir uma fissura ainda maior. E alguém já disse que a vida cristã não é apenas um verniz, nem é uma caiação de uma estrutura rota, mas é uma nova vida, algo radicalmente novo. O vestido velho era o antigo regime da lei e os velhos costumes do povo judeu. Só que a vida cristã não é a mistura do novo com o velho. A vida cristã é coisa nova, é vida nova. E o sétimo e último ponto é que a vida cristã não pode ser acondicionada numa estrutura velha e arcaica. Quando Deus nos chama, é para colocar vinho novo em odres novos. O vinho, na época no sistema bíblico antigo, ele era guardado em odres. E quando eles eram novos, esses odres eram revestidos de couro por dentro internamente. E esse vinho vai fermentar lá dentro. Quando o odre era novo, a elasticidade dava suporte à fermentação dos gases dentro do odre. Mas quando o odre era velho, o que acontecia? Chegaria a romper, porque não daria conta e suporte da fermentação natural do vinho dentro de um odre velho. Olha, já vai ser profeta ali, o Augusto. Está dizendo, termina que eu quero comer, pastor. E a feijoada também, porque a mãe só vai poder alimentar se estiver alimentada. Nós já vamos finalizar. E o versículo 22 diz, todos, ninguém põe vinho novo em odres velhos. Do contrário, o vinho romperá os odres. E tanto se perde o vinho como os odres, mas põe-se vinho novo em odres novos. Isso fala para nós de que o cristianismo requer mais do que novos métodos, uma nova estrutura. Jesus não poderia transformar vidas, derramar o seu espírito para alguém que não nasceu de novo e não se converteu. Como é que alguém vai receber o espírito se não houve um novo nascimento? E aquelas autoridades religiosas, alguns fariseus, alguns escribas, estavam julgando Jesus porque ele estava sentado à mesa com os pecadores e eles não estavam enxergando que a graça de Deus estava ali presente para alcançar essas vidas e transformá-las. Portanto, o cristianismo, o vinho do cristianismo, não tinha como ser condicionado na estrutura do judaísmo. E algumas lições gerais que nós aprendemos nesse texto. A primeira é que Deus continua chamando a você e a mim, soberanamente, eficazmente e graciosamente. A segunda é que nós precisamos reconhecer os nossos erros e as nossas fraquezas. Quando nós chegamos ao pecador, nós temos que dizer para eles que também nós somos pecadores. E um cristão maduro, quando está crescendo em santidade, ele, ao invés de olhar os defeitos das pessoas, ele olha mais para si e reconhece o quanto ele precisa ainda mudar. E aquelas autoridades não reconheciam isto e, pelo contrário, ainda julgava Cristo e se tornava empecilho para que outras pessoas chegassem a Cristo e seguissem a Cristo. A terceira lição que aprendemos é que em Cristo todas as coisas são feitas novas, sem remendo e sem complemento humano. E a quarta lição é que o nosso coração precisa ser mais elástico, suficiente para receber a graça de Deus e não resistir a esse chamado e a essa mudança. Desafio os irmãos a estarem mais conscientes desse período que precede as eleições. Por que falo isso? Porque o mundo já está polarizado. Um jornalista chegou a dizer essa semana que você que julga tanto as pessoas, que é racista ou que é homofóbico, você não pode esquecer que às vezes lá no hospital,
quem vai atender você pode ser um homossexual. Um judeu que não gosta de árabe pode ser um árabe que vai colocar anestesia, o antibiótico. E isso mostra para nós o quanto o sofrimento pode ser um instrumento por Deus para trabalhar as nossas vidas e quebrantar o nosso coração. Para reconhecer que todos somos pecadores, mas que Cristo estava ali presente naquela mesa para trazer a graça e transformar a todos, fariseus, escribas, pecadores e publicanos. Quero orar por você e pedir que esse coração elástico esteja presente na nossa vida, aberto, suficiente para receber coisas novas de Deus, sem reservas. Um exemplo é a igreja Bola de Neve, que tem um púlpito que é uma prancha. E tem gente assim, nossa, uma prancha, isso me escandaliza. Mas o que escandaliza é o nosso pecado. Nós ficamos escandalizados com muitas coisas e se esquecemos que Deus também está escandalizado com os nossos pecados. Se ali na Bola de Neve, na igreja Hillsong ou em tantas outras igrejas, o evangelho da cruz está sendo pregado e vidas estão sendo salvas e transformadas, é o que importa. Lógico que métodos podem mudar, mas o evangelho continua sendo o mesmo. Não podemos relativizar o púlpito e nem trazer o liberalismo para o púlpito. Mas o chamado de Cristo é este, propondo para nós uma nova vida. Ele mudou a vida de Levi, ele quer mudar a sua vida e a minha vida.